Quando você fala escuta, o que está envolvido nisso? A escuta é o que leva à presença. Todos os exercícios, né, de atenção plena, de meditação, são sempre sobre silenciar a mente, silenciar a parte de si que nos separa do outro e do mundo, que é o ego. Então a escuta de si, ela é você conseguir ver a si mesmo nos seus 3 aspectos de manifestação: físico, emocional e mental. Então o que acontece? Além da escuta e da presença, a gente precisa da integridade e da fluência na linguagem. Enquanto criaturas, nós somos o tempo inteiro vir a ser. Porque a única forma de ser é ser imutável. Por quê? Porque é perfeito. Mas se você pudesse trazer para a rotina das pessoas, como que a escuta, a presença e a integridade poderia estar no dia a dia, uma maneira mais palpável? Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Quem vos fala é Ricardo Lapo. Sou o Rosa, Maurício Rosa. Exatamente, hoje estamos aqui com Arthur Morini, pela 3ª vez, vindo aqui ao nosso podcast. Olha ele aí. Como que você tá, Morini? Eu tô melhor agora, tô feliz de ter retornado, Que bom, muito bom. O Morini já esteve aqui com a gente em 2 episódios. Esse é o 3º, ele é de casa já, como a gente gosta de falar. Se você quiser, Morini, antes da gente começar aqui o nosso episódio que tem o tema escuta e presença, por favor, apresente-se. Como está, Arthur Morini? Como está, Arthur Morini? Pela 3ª vez. Pela 3ª vez. Diferente das outras 2, com certeza. Ainda bem, né? Arthur Morini está mais humilde e mais maduro. É. Interessante, hein? Pois é. E aprendi muito revendo os meus 2 episódios anteriores. Aprendi muito e esse novo processo da escuta começou de mim mesmo, né? E todos os processos eu testo em mim para depois jogar para os outros, né? Então esse processo da escuta para mim tá sendo fenomenal no quesito. A escuta traz imediatamente humildade, cara. É impressionante, assim. Tudo, pra mente treinada, tudo é mestre, sabe? Então você fica procurando a beleza e a sabedoria em todo lugar. Mesmo nas dificuldades e mesmo na feiura, sabe? Mas quando você fala escuta, o que tá envolvido nisso? A escuta, ela tá intrinsecamente ligada com a presença, porque a escuta é o que leva à presença. Todos os exercícios, né, de atenção plena, de meditação, são sempre sobre silenciar a mente, silenciar a parte de si que nos separa do outro e do mundo, que é o ego. Certo. Então o ego é uma parte da mente que nos separa dos outros e do mundo. Então a escuta é a abertura que a gente faz para ter um lugar para o outro e para ter um lugar para situações e para o universo e para a vida e para Deus aqui. Então aqui é tanto aqui em mim quanto aqui agora. Então só existe escuta na presença e só existe presença tendo escuta. Então seria escutar a si mesmo, escutar os seus pensamentos, tentar olhar para dentro, seria isso? É, a primeira etapa, né, para você... Existem 3 aspectos, 3 manifestações da escuta, que é a escuta de si, escuta do outro e escuta da situação. Certo. Então a escuta de si é a primeira etapa, ela é você conseguir ver a si mesmo nos seus 3 aspectos de manifestação: físico, emocional e mental. 3 aspectos de manifestação: físico, emocional e mental. Aspectos de manifestação do quê? Do eu verdadeiro, que é o observador. Então o observador utiliza do físico, utiliza do mental e utiliza do emocional para se manifestar nesse mundo e interagir com o outro e com o resto do mundo. Então a primeira etapa sempre é a escuta de si, para você conseguir se conhecer sinceramente e perceber como é que você tá nesse exato momento, para aí você se relacionar
com o outro e com o mundo, né? A respiração, eu tinha, na verdade, quando você falou, né? 3 aspectos: si, o outro e o ambiente, situação, né? A situação. Pensando em si, você falou físico, né? Emocional e mental. Onde entra a respiração aí? Porque o escutar, a primeira coisa que eu pensei quando você falou escutar, eu pensei na meditação. Quando a gente está meditando, a gente está prestando atenção na nossa respiração. Então, basicamente, é como se a gente estivesse escutando a nossa respiração. Então, eu pensei dessa forma. E não só nos pensamentos, como o Maurício pensou. A respiração entra nesses aspectos? Completamente. Eu tô ministrando um curso que chama Improvisem, que ele é transformar exercícios de teatro, de criatividade, de meditação. Todos eles são meditações mais ativas e mais passivas. E todos esses exercícios e teorias e tudo que eu passo nesse curso, eles funcionam com base na respiração para conseguir trazer as pessoas pro aqui e agora, silenciando a mente. E a única forma de entrar em contato com o eu verdadeiro é silenciando a mente. Porque a mente causa as emoções e as emoções geram reações químicas que alteram coisas no corpo, faz a gente não ter controle do corpo, né? Então, o jeito do eu verdadeiro controlar melhor os 3 aspectos da manifestação é justamente através da respiração, porque altera o seu estado de consciência. Então, deixa um estado mais presente, mais no aqui e agora. Tem um meditador muito bom que fala que o eu verdadeiro é o céu e os pensamentos são as nuvens. E quando a gente respira, a gente faz o vento jogar as nuvens suavemente pro lado. Então a gente para de confundir o céu com as nuvens. A gente olha o eu verdadeiro como sendo o eu verdadeiro e não como o pensamento sendo o eu verdadeiro, sabe? Então a respiração tem total relação com o silenciar a mente para poder estar no momento presente. Mas a respiração, ela tá dentro, se a gente dividir lá entre os 3, físico, mental e emocional, ela estaria no físico? No escutar o físico? É que a respiração, eu acho que é a única coisa que liga os 3. Os 3. A respiração, ela é impressionante. E o quanto a gente banaliza, o quanto ela é simples, né? Mas, cara, a respiração é poderosíssima. Ela tem uma ponte entre os 3. Mas e o no emocional? Se a gente for entrar no emocional, o que eu posso escutar do meu emocional? Você escuta o emocional, principalmente... Tá muito longe? Não, tá ótimo. Você escuta o emocional, principalmente na parte da integridade. Então, temos 3 passos... 3 passos antes do flow, certo? Todo esse trabalho da escuta e presença é para gerar o estado de abertura total pro aqui e agora. Certo. Né? Mas não é só disso. Nem só de presença viverá o homem. Não é só disso. Então, o que acontece? Além da escuta e da presença, a gente precisa da integridade, e aí eu posso explicar um pouquinho mais a integridade, e da fluência na linguagem. Então, vou explicar. A integridade é você ser um com a verdade. Mas ninguém conhece a verdade. Nossa, que verdade é essa que você tá falando? Ninguém conhece a verdade. Não existe uma verdade absoluta, né? Existe aquela piada dos 5 cegos vendo um elefante. Vocês já viram isso? Não, qual que... É muito legal, é uma alusão. Eu acho que é até árabe. Tinham 5 cegos encostando em um elefante. Então um encosta na orelha e fala, ele é fino como se fosse uma folha de papel. O outro encosta no rabo e fala assim, nossa, ele é fino, mas ele é cilíndrico e comprido. O outro encosta na pata e fala, não, ele é mais grosso. O outro encosta no tronco, ele é gigante. Todos os cegos estão vendo o mesmo elefante. Por perspectivas diferentes. Então todos estão falando a verdade. Mas
todos também. Então, é mais a questão da gente sair do não mas para o sim e. Esse é o segredo, né? Então, em vez de não mas, ele não é dessa forma, ele é assim. Você fala sim e ele também é assim. Nossa, incrível, hein, Rosa? De maneira complementar, né? De maneira complementar. Porque teve uma pessoa que me fez uma pergunta que eu achei muito legal. Ela falou, pra que serve a criação? Tantas coisas, tantas pessoas, tantos seres. Eu falei assim, se você quisesse ver o infinito, que forma melhor do que infinitos olhares diferentes de diferentes ângulos. Se todos os olhares olharem da mesma forma, você não vê o infinito. Eles precisam justamente olhar de formas diferentes para conseguir contemplar o todo, sabe? Então, Então, para você, a verdade, ela não é uma coisa objetiva, absoluta. Ela é subjetiva, a verdade. Pra mim, a verdade, ela é relativa enquanto experiência individual e absoluta enquanto experiência do uno. Essa aí foi legal. Profundo. Ela é relativa enquanto experiência individual, ou seja, enquanto a gente está individualizado, eu, Arthur, você, Rosa, a verdade é relativa. Olha pra sala, a gente tá vendo coisas diferentes, porque a gente tá em ângulos diferentes e temos vivências diferentes, né? Mas existe uma essência básica que habita cada um de nós, e aí a gente é uno dentro dessa essência básica. E como essa essência básica habita o todo da criação, a verdade se torna única. Ela se torna absoluta porque ela é única. Não existe outra coisa senão essa essência básica, né? Que é justamente o Atman, né? Que é justamente a voz interior. Então, quando existe uma frase budista que fala só existe multiplicidade com a mente conturbada. Quando a mente se acalma, tudo é um. Então, é exatamente isso. O exercício da respiração leva justamente a silenciar a mente. Quando silencia a mente, silencia as emoções. Quando silencia a emoção, silencia o corpo. É do mais sutil pro mais denso, né? Então, silenciando esses 3 níveis, aí você consegue escutar a voz interior. E essa voz interior te liga. Existe aquela vozinha da consciência que brilha em todo mundo, mas essa voz interior te liga ao uno. Então, dentro dessa experiência, com a respiração, com a escuta, com a presença, e aí eu vou explicar mais pra frente a integridade. Quando se chega no estado de flow, você é uno com o todo. E é por isso que saem as maiores genialidades. Porque você é uno com o todo. Não tem como você não fazer aquilo. Aquilo é uma consequência natural. Você acha que já dá pra você tentar começar a explicar pro pessoal o que é o estado de flow que você já falou algumas vezes? Sim. O estado de flow é uma determinada... É quando você fica presente e você tem uma fluência numa linguagem. E a integridade é você ser uno com a sua verdade. Eu preciso explicar essas 3 coisas, senão eu não chego lá. Quando você é uno com a sua verdade, você limpa o seu canal. Não existe fragmentação em você. Não existe divisão. Para você ser uno com o universo, você precisa primeiro ser uno com você. Porque a gente é um universo microcósmico, né? Então, se eu sou hipócrita, por exemplo, eu já não tô sendo uno comigo. Eu tô falando uma coisa e fazendo outra. São 2. Entende? Então, quando eu começo a falar uma coisa e fazê-la, eu já começo a me unificar. Quando eu começo a não me julgar, a reduzir culpa, a reduzir coisas que me separam. Tem muita gente que tem muito problema com sexualidade. Aí sempre a gente trabalha pra integridade, né? A gente trabalha com reconhecer, assumir e expressar adequadamente. A agressividade. Se eu negar o meu instinto, eu tô negando uma parte de mim.
Como é que eu vou ser uno? A inveja entra aí também, né? Oh, Porque com às vezes certeza. você tá pensando algo, mas sentindo algo completamente diferente. Então também tem a ver com isso. Você tá dividido. Por isso que é tão importante o processo de integridade, porque ele te une, né? Você tá pensando uma coisa e sentindo outra. Ó, o pensamento tá em uma coisa, a emoção tá em outra. Então não tem como você tá presente se você tá dividido. Então esse é o primeiro ponto. Então, exatamente. Escuta e presença, primeiro ponto. Segundo ponto, integridade, ser uno consigo mesmo, com a sua verdade. E aí você começa a acessar a verdade do universo. E o terceiro ponto é a fluência na linguagem. Qualquer linguagem serve. Qualquer linguagem serve. A linguagem, a melhor linguagem... A linguagem que vai levar ao flow é a linguagem do seu potencial divino. Então, por exemplo... você é um cara muito organizado. Você é um cara muito mais organizado. Você tem ideias, você tem insights sobre a organização? Sim. Sim? Tem bastante. Pode ficar tranquilo. Mais que você, né, Rosa? Por isso que a gente dá certo aqui. Cada um tem um ponto de qualidade mais... Eu sou mais criativo, ele é mais organizado, então... Percebe que vocês dois têm insights? Vocês dois têm criatividade? Só que um é mais para organização e o outro é uma criatividade, uma fluência um pouco mais disruptiva. Eu sou mais dessa linha. Sim, sim. Né? Então o que acontece? Você tem a fluência na linguagem da organização. É uma linguagem. A improvisação é uma linguagem. O teatro é uma linguagem. Qualquer coisa pode se tornar uma linguagem desde que ela seja uma emanação da sua natureza, o seu potencial divino. Eu dou um exemplo para falar sobre isso, que é da árvore. Pensa num abacateiro. Quando o abacateiro descobre quem ele é, a coisa que dá sentido à nossa vida, a coisa que dá propósito à nossa vida é descobrir quem a gente é, porque descobrindo quem a gente descobre o que a gente tem que fazer, né? Uma coisa leva inevitavelmente a outra. Nosso propósito. Nosso propósito, exatamente. É o que dá sentido, direção, rumo à nossa vida. Então, quando o abacateiro descobre que ele é um abacateiro, ele olha e ele fala assim, nossa, eu sou uma árvore. Olha, mas tem árvores em volta. Tem uma ali que tem espinho e produz uma fruta mais azeda. Tem uma ali que produz uma fruta vermelha. Olha, o morango, o limoeiro, a macieira. Tem muitas árvores em volta do abacateiro. Mas quando o abacateiro começa a se fortalecer, e ele se fortalece através da escuta e através da integridade, ele começa a gerar frutos. E aí, quando ele gera o fruto, ele fala, olha, isso aqui é um abacate. Ele descobre que ele é um abacateiro. E quando ele descobre que ele é um abacateiro, aí ele sabe quem ele é. Então ele fortalece ainda mais a raiz dele, gerando mais fruto. E por isso que o flow, ele é sempre... tem a representação simbólica do infinito. Porque quanto mais você faz, mais flow você gera, né? Então, ao descobrir quem você é, você descobre o que você tem que fazer. Então já estamos na escuta de si, na escuta da integridade e na escuta, tem a mandala Ikigai, né, dos japoneses, o que você faz muito bem, o que você gosta de fazer, o que o mundo precisa. Então a gente tem uma escuta de si, do outro e da situação. E aí onde começa a surgir o flow. Pra mim, eu tava vindo pra cá no metrô da linha amarela e da Paulista pra Consolação tem aquela rampa, né, que anda mais rápido. E eu falei, isso aqui é flow. Eu sei a direção que eu quero ir. Se eu tô querendo ir em outra direção, aquilo me atrapalha, né? Então, aquilo, eu tava andando, e parece que você tem um superpoder, assim, que você anda mais rápido, assim, você fala, uau, o que aconteceu, né? É esse estado de flow, as coisas começam... Fluem, exato. As coisas começam a ter muito mais sincronicidade, né? As coisas começam... Não é possível que tá fácil assim, né? Eu tinha entendido, Rosa, na verdade, antes, né, desse bate-papo, que o estado de flow era algo mais próximo a uma iluminação, na pegada do Buda, né? Sim. Só que, pelo que eu tô entendendo, o estado de flow é algo que qualquer um de nós pode ter no nosso dia a dia, na nossa própria rotina. Mas ele Correto? é uma iluminação. Ele é uma iluminação. A iluminação a gente também pode ter, né? É. Esse que é o ponto. Exato. O estado de flow,
na pesquisa que eu tenho desenvolvido, ele é a iluminação das pessoas comuns. Você não precisa ser um monge para você se iluminar. Exatamente esse ponto. Por isso que eu falei o ponto da rotina, entendeu? Eu não preciso ficar igual um monge budista, ir lá pra Tailândia, num mosteiro, pra ter a iluminação. Eu posso, na minha rotina, no metrô, no dia a dia com a minha família, no meu trabalho, também acessar esse estado. Sim. O estado de flow, ele é um estado muito, muito iluminado mesmo, porque ele te liga ao seu eu verdadeiro, ao observador, né? Nós temos dois de nós: quem faz, quem atua e quem observa, né? Quando a gente se liga com o observador, a gente se liga com o todo, o coletivo do mundo, né? Que é essa essência básica. Então o estado de flow, ele só acontece em conexão com o observador. Sempre. Sempre. Por isso que a respiração é tão importante. O que seria esse observador? Você vê que a gente faz perguntas difíceis, né, Morini? Até o Morini aqui, que tem uma linguagem totalmente preparada para perguntas difíceis, a gente consegue também, né, deixar ele meio... Espero que a galera esteja gostando e acompanhando a gente. Daí tem que refletir sobre. Exatamente. Sim. Eu tô buscando o observador para responder quem é o observador, né? Muito bom. Mas você percebe que, pra mim, a diferença das outras vezes que eu vim pra essa é que das outras vezes eu tava usando o máximo da minha mente. Eu cheguei no máximo da minha mente. Só que o máximo da sua mente é uma potência individual. Bati na mesa. Ela é limitada, né? É uma potência individual, exatamente. Então, a mente usa padrões separados. Ela usa padrões segmentados, né? Por caixinhas, né? Por caixinhas. A mente só sabe trabalhar com coisas que ela conhece, com coisas que ela já viu, né? O observador não. O observador é essa parte da matéria, essa parte da criação, que é uma coisa só e uma coisa sempre flui para outra. A gente não cria nenhum flow. Isso é uma parte muito importante. A gente não cria flow, a gente não cria fluxo. A gente entra em flow. Porque o flow, o ritmo, ele é a base da natureza, que foi o que os taoístas observaram, os zen budistas observaram, os hinduístas observaram, todas as religiões orientais observaram o flow acontecendo como a forma da trama da unidade do universo se relacionando de fio a fio, né? Então os fios são as individualidades. Se o fio tá preso nele mesmo, ele não dá nó em nenhum outro. Certo. Então a mente é o fio com o poder de um fio. Mas o observador é o fio no meio da trama. Então ele tem a sabedoria de todo o universo. Ele tem o poder de todo o universo. Então, aquiete-se e saberá que eu sou Deus. É uma frase cristã, mas que fala exatamente isso. Aquiete-se é o quê? Silencie você. Sua mente. Sua mente. Aquiete-se e saberá que eu sou Deus. E tem inclusive uma coisa muito legal. Eu queria mostrar pra vocês. Me empresta. Ó, dessa frase, eu vi isso no livro O Ritmo da Vida. Ó. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Você vai reduzindo. Então você vai reduzindo, ó. Você fica de aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Aquiete-se e saiba que eu sou. É o observador. Eu sou.
Aquiete-se e saiba que eu sou. Reduz mais uma vez. Aquiete-se e saiba. Muito bom. Reduz mais uma vez. Aquiete-se. Reduz mais uma vez. Aqui. Aqui. Nossa, cara, genial. Caraca. Life is now presente, Legal, né? Muito bom. Mas então, uma pergunta aqui. Ali você estava falando que a verdade ela é subjetiva, ela não é absoluta, né? Você estava dando os exemplos lá dos cegos no elefante, coisas externas. E aí você falou da nossa verdade interior. A nossa verdade interior, o que nós somos, ele é absoluto? Ele é fixo? Ou ele é também é uma perspectiva e você constrói a sua própria verdade? Olha, eu acho que absoluto e fixo nada é, enquanto criação, né? Eu acho que absoluto e fixo nada é. Enquanto criação, enquanto parte, enquanto criaturas, nós somos o tempo inteiro vir a ser, né? Estamos em eterno movimento, como dizia Heráclito, né? Existia uma discussão filosófica entre Heráclito e Parmênides. Vocês já viram sobre isso? Sim, eu conheço os dois, mas pode explicar melhor. O Heráclito dizia que tudo é movimento, tudo tá a vir a ser, não existe nada estático. E o Parmênides dizia que o todo é uma coisa estática, perfeita e inquebrável. Então, eles eram extremos opostos, né? E aí, mais pra frente, os místicos foram descobrindo que, mais uma vez, voltamos pro sim-e. Os dois estão certos, porque os dois estavam vendo partes da mesma face. Faces diferentes do mesmo ser, não ser, né? Então, tudo está em eterno movimento porque tem uma essência básica. Essa essência básica porque a única forma de ser é ser imutável. Por quê? Porque é perfeito. Se não for perfeito, tudo que é imperfeito precisa evoluir, né? O que é perfeito, tá ali. Pronto. Show. Então, pra mim o que define é o eterno vir a ser. O eterno é estático. E o vir a ser é móvel. Então, o eterno é a essência, o molde, né? O que sustenta, e o vir a ser é a gente aqui dentro, ó. Olhando o universo de diferentes pontos. Então, voltando pra sua pergunta, que eu percebi que eu fugi um pouco. Eu acho que nenhuma criatura é estática. A gente tá o tempo inteiro mudando. Por isso que a presença é tão importante, né? Mas tem uma boa explicação agora. Agora eu tenho uma boa... Que idade você tem? 34. 34. Quando você tinha 14, quando você tinha 4. Vamos falar só do passado. Quando você tinha 14, você é o mesmo de quando você tinha 14? Não. E quando você tinha 4? Menos ainda. Menos ainda. Certo? Quanto mais tempo passar, mais distante você vai ser. Certo? Mas, não é o mesmo ser? Exato. É o mesmo Maurício ali. Entende? Então, o que mudou? E o que continua sendo o mesmo? O convidado também pega eles. A minha essência ali, né? Essa parte interna que você tá falando, eu vejo como se fosse a minha alma, assim. A minha alma é a mesma, mas a minha personalidade é outra. Então, talvez a nossa personalidade ela não seja estática. A gente cria a nossa personalidade. O meio ambiente muda a nossa personalidade? Pô. Nossas crenças mudam? Com certeza. A gente pode adicionar coisas aqui ao infinito, né? A gente cria a nossa personalidade, o meio ambiente cria, a cultura cria, a família cria. Mas aí que tá, por que então é tão difícil? Muitas pessoas, às vezes, têm traços nelas mesmas que elas não gostam de personalidade e elas não conseguem mudar. Sim.
Por que é tão difícil mudar, apesar de ser possível? Eu creio que, voltando mais uma vez, porque elas confundem mente com consciência. A sua essência básica, que se manteve dos 4, 14 e 34, ela não muda porque ela não precisa mudar. Você percebe? Ela não precisa mudar. Ela já é. Né? Só que a sua personalidade, com base no que você tá fazendo, com base no que nas pessoas que estão ao seu redor, nos ambientes que você tá. A gente muda de ambiente para ambiente? Como é que a gente, né? Porque nossa personalidade ela tem muito a ver com nossas crenças, né? Com certeza. A dificuldade tá em mudar a crença sobre si mesmo. E aí você até falou quando veio aqui que você viu os seus 2 últimos episódios e ao se observar, você mudou alguns traços na sua personalidade. Sim, exato. Porque quem observou? Né? Se eu observasse com olhos de soberba, com olhos de arrogância, eu observaria como, tá tudo bom, a gente quer manter o que já foi, né? E eu acho que o apego é o que leva a gente a não conseguir mudar coisas. Não, já tá bom do jeito que tá, é um apego, né? Ou pode ficar pior se eu tentar mudar. A gente tem muito medo de mudar, porque a mudança é desconhecida. A mudança é um salto no escuro. Olha que legal, você poderia ter observado você mesmo com o olhar de quem faz ou só de quem observa. Mas você conseguiu a sua integridade porque você juntou os dois. Isso. Você observou com base no Morini que faz e que observa. Você juntou os dois. Então você conseguiu Exato. realmente ter um impacto de mudança positiva. Porque aquele Morini que fez e esse Morini que tá fazendo diferente são 2 que fazem. O observador que é o mesmo. Exatamente. Esse foi o Né? ponto. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Boa análise. Agora, as pessoas lá de casa às vezes podem achar que isso é uma teoria, né? Porque realmente é um papo disruptivo, é um papo fora da caixa, e é isso que o Lean gosta, né? Você já tá aqui pela 3ª vez, inclusive o Morini esteve aqui no episódio número 12, depois ele voltou no episódio número 50 e está aqui agora com a gente. Então, realmente são papos disruptivos. Mas se você pudesse trazer para a rotina das pessoas, como que a escuta, a presença e a integridade poderia estar no dia a dia, uma maneira mais palpável? Como se fosse uma aula para elas implementarem essa escuta, essa presença e essa integridade no dia a dia delas. O que você falaria? Boa. Travou, hein? Boa. Escuta e presença e integridade. Eu falaria pra procurar alguma coisa que você gosta e faz muito bem e tentar se perder nela. Essa é a primeira coisa. Procurar uma coisa que você gosta, que você faz muito bem e se perder nela. O que seria se perder nela? Se perder nela é... Se jogar de corpo e alma? Seria isso? Isso é silenciar todas as travas da mente que existe aquele estado de eu estou fazendo isso. Eu tô pensando em mim. E existe o estado onde só existe a ação. Entendi. O seu ponto seria, tem travas na gente, né? Quando a gente quer fazer alguma atividade, por exemplo, o medo, a expectativa que o outro vai ter de você desempenhando tal função, o que seus pais vão achar, os seus pares vão achar. Então, tem momentos que você está fazendo com essas travas. E eu entendo perfeitamente o que você está falando, porque quando você está nesse momento, você não consegue se jogar de corpo e alma. Agora, existe também a maneira de você fazer se perdendo. Simplesmente faça. Seria isso? Exato. Se joga, né? Isso. Se torne um com a ação. Porque esse é o melhor jeito de você conseguir satisfação com aquela ação, né? E você bane a expectativa, você bane a ansiedade, você bane o pensamento do futuro. Que é o aqui, né? Você fica aqui. Você fica aqui agora. É a forma mais fácil
de meditação que eu consigo pensar, mais cotidiano de meditação que eu consigo pensar. Você consegue fazer isso cozinhando, nadando, caminhando. Eu fiz ontem lutando. Eu sou um lutador, eu luto há 17 anos. Caramba, Capoeira e defesa pessoal. Eu sou um exímio lutador e eu fiz isso ontem lutando. Nossa, eu só tava ali. Completamente ali. Você não estava preocupado se o seu movimento estava certo, se o professor ia criticar, se tinha um Morini observador no canto da sala te criticando pelos movimentos, que muitas vezes a gente faz isso, né? E o pior é que tinha um Morini observador no canto, que era o meu pai. O Morini pai, né? Ele que dá aula eu comecei a fazer com ele. É interessante isso, porque eu gosto muito de tênis, né? E o Federer falou isso, que teve um período da carreira dele que ele estava no auge, que ele entrou nesse estado de flow durante os jogos, que ele sentia como se a raquete de tênis ela fosse a mão dele. Sim. E como se ele prevesse os movimentos, aonde a bola ia, que ele estava totalmente inserido no aqui e no agora, como se o tempo não existisse, né? Isso. Nossa, genial, hein, Rosa? Isso tem muito naquele filme O Poder Além da Vida. Não sei se vocês já viram. Muito bom. Ele fala inteiramente sobre isso. Sei. Estar no aqui e agora e tudo. E tem aquela lenda do arqueiro Zen. Não é uma lenda, é verdade. Foi Conta pra gente, hein? Foi um estudioso alemão, não lembro quem que foi, mas era um estudioso alemão, que ele era todo do sistema alemão. E o sistema alemão é muito mental, muito, né, a prática, o treinamento, tudo. E vou chegar nisso do flow, né? Mas ele foi assistir a uma apresentação de um arqueiro zen. Uhum. E uma apresentação. E aí tava tipo 4:30 da manhã, assim, o alvo longe pra caramba, e o arqueiro zen chegou, respirou, o alemão nem conseguia ver o alvo. O arqueiro zen chegou, pegou a flecha, respirou, plau! Eles chegaram perto e tinha acertado exatamente no ponto. Com calma. E o cara falou, como é que você fez isso, mano? Como é que você fez isso? Ele falou, não tinha como eu errar, porque naquele momento eu era o arco, eu era a flecha e eu era o alvo. Ele não era ele. Ele era a ação. Pra mim, o flow, ele não é... Ele é um verbo. Ele é o verbo. O flow só acontece na ação. O flow não acontece não, aliás, porque não existe não ação. Uhum. A gente tá o tempo inteiro agindo. Não existe não ação. Se a gente medita, a gente sabe disso. Tá meditando, então você não tá fazendo nada. Não tá fazendo nada, cara. Não tá fazendo nada que a sociedade espera que você faça, né? Exatamente. Que a Matrix espera que você faça. Não fazer nada é fazer algo, né? Exatamente. É uma das coisas mais... Pode falar. Não, exatamente isso. É uma das coisas mais complexas, né? Que o taoísmo, eu acho que foi o que mais se aproximou desse estudo do flow, né? Eu peguei... Tudo que eu estudei foi com base, principalmente no taoísmo, mas nas religiões orientais como um todo, né? O taoísmo fala muito sobre o não fazer, né? O Wu Wei. Que é aí as pessoas não entendem o que é não fazer. Porque, como a gente é binário... A gente vê como 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0. E o 0 a gente não consegue fazer. A gente não consegue mensurar 0, a gente não consegue pensar no 0, lidar com o 0. A gente só lida com números, com coisas, né? Físicas. Porque é assim que a mente trabalha. Mas o observador é 0. O observador entende 0. E o observador se age no 0. Por isso que ele é indivisível, né? Exatamente. Caraca. Boa. Gostei desse... Então... O não fazer é justamente é o que eu tava falando. Você vai fazer alguma coisa? Você não tá... Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou pegar esta caneca e agora eu vou beber um pouco. Você não tá fazendo. O não fazer é o se perder na ação. É o perder você. Se tornar unicamente ação. O Alan Watts, ele fala que o fazer é a arte do remar. E o não fazer é a arte do navegar. Porque o não fazer, ele vai levar ao flow. Porque o remar é ir para onde eu quero. Eu enquanto mente. Eu enquanto indivíduo. O não fazer, você vai
procurar qual é o caminho que a corrente marítima tá te levando, que o rio tá te levando, e aí você vai surfar. O surf é o melhor exemplo de flow que existe pra mim, porque você tem o seu esforço, a gente não pode relaxar totalmente. Se o surfista não remar, ele não pega a onda. Se o surfista chegar, subir na onda e ele ficar mole, ele vai cair. Mas se ele ficar tenso demais, ele também vai cair. Então, o estado de atenção relaxada é o que vai gerar o estado de flow, né? O surf, pra mim... E mais uma coisa. O surfista, ele não gera a onda. Ele aproveita a onda. A onda existe. O surfista aproveita a onda. O que ele faz é a parte dele. É o esforço dele. Que é a parte da linguagem. Ele tem todo um preparo antes. Que é o né? que você falou sobre não se criar o flow, mas você aproveitá-lo, né? Exatamente. Você entra no flow e não cria o flow. Né? Exatamente. É como entrar numa onda, né? Isso. Você não vai criar a onda. Você não cria. Você aproveita a onda. Você sente qual é a onda boa de entrar. Né? Não existe uma equação que fala, olha, a partir da 14ª onda, não existe. Não existe. Não é um mental. feeling, né? É feeling, exatamente. Então, o surf é o melhor exemplo que eu consigo dar de flow. E eu ia até te falar uma coisa. O Lean Podcast, pra mim e pro Maurício, é um flow. Porque a gente começou, estamos todas as semanas fazendo episódios aqui. E para quem acompanha a gente, e para quem tá perto da gente, nossos familiares, nossos amigos, sabem o quão complexo é. Entra semana, sai semana, uma rotina completamente igual, só mudando convidados e os conteúdos. Mas é uma rotina e a gente entrou no flow, né, Rosa? Porque a gente não se compara com os demais, tem trocentos canais que são muito maiores que a gente, tem outros que são menores, mas que estão crescendo. A gente não fica... Caramba, aquele lá é maior que a gente. Nossa, quero chegar nele. A gente costuma falar, inclusive, que a gente não tem metas. Porque as metas colocam tetos nos nossos objetivos. A gente Tá tem no futuro. objetivos. E os nossos objetivos que a gente costuma falar aqui é aproveitar cada dia, cada momento da nossa caminhada, cada bate-papo que a gente está tendo aqui, como hoje, que é o seu terceiro, que virá o quarto, o quinto, né? O flow vai nos mostrar. E tem outra coisa, né? O flow durante a conversa, né? A conversa só pode ser boa se eu tô te ouvindo. Exato. Se eu tiver com a cabeça lá pensando em outra coisa, no que eu vou fazer no final de semana, a conversa não vai ser legal. Então, quando a gente tá aqui, parece que os problemas da vida, eles se dissolvem, né? Exatamente. Mas aí eu tenho a pergunta que é... Eu posso dizer, então, que o estado de flow, ele é a antítese do estado da ansiedade? Eu creio que sim. Eu creio que sim. A minha pesquisa toda tá girando em torno disso. A anti-ansiedade. É a anti-ansiedade? A minha pesquisa toda, teórica e prática, tá girando em torno disso. E não é só teórica, isso é o mais importante. Não é só teórica, não é falação. É pelo contrário. Eu, nesse curso agora, eu tô no meio do curso. Eu fiz acho que 7 ou 8 aulas. 6 foram inteiramente práticas. Eu peguei só a mais recente para falar. 6 foram inteiramente práticas. E principalmente na questão do que eu chamo de não proposta. A não proposta é o que liga com o não fazer. A pessoa ansiosa, ela não consegue aturar a não proposta. Porque... Veja só, a pessoa... Você falou uma coisa muito legal, né? Do que você não coloca meta, você coloca objetivo, né? Exatamente, porque a meta é 100. Eu não vou me esforçar para fazer 115. Vou me esforçar para fazer 100. Fiz 100, bati a meta. Tô feliz. Exato. Agora, pô, e se eu colocar um objetivo que não vai me trazer ansiedade, angústia? Porque se eu não bater a meta, eu vou ficar me sentindo mal. Exato. Eu vou me cobrar. Agora, se eu colocar um objetivo, qual é o meu objetivo? Aprender cada dia. Tentar executar a minha tarefa melhora. Todo dia. Com certeza, isso vai estar... Isso já é um plano de meta. O que é um plano de meta corporativo que todo mundo fala, né? É destrinchar a sua meta futura em atividades
que vão te fazer alcançá-la. Apenas troca o nome de meta para objetivo e foca no seu eu, Sim. no seu aqui. E aí você foca só naquele do agora, né? Exatamente. Quando você reduz, o complicado é um monte de simples junto, né? Exatamente. Então, isso que você falou, eu me lembrei muito. É a diferença entre expectativa e experiência, né? A expectativa é você jogar uma coisa pro futuro e sobre o seu controle. Eu acho que o que mais dificulta o estado de flow, o estado da não proposta, é o controle. O controle, porque o controle vem do ego. A gente é viciado em controle, né? Tudo que nos desagrada tem a ver com o controle que não aconteceu. Que fugiu ao controle. Fugir do seu controle. Só existe... Existe tristeza, existe raiva, existe angústia, existe inveja sem pensamento? Não, Não. impossível. Não tem. Não tem. Mas o ser humano adulto, ele é viciado em controle, né? Sim. A criança não é, né? A gente nasce já... A gente nasce no flow. Isso. E a gente perde o flow. A gente desaprende. Por isso que eu não ensino ninguém. Eu só recupero. Só falo, olha, ó, o que vocês faziam aqui. Lembra o que vocês faziam? Ó, volta aqui, ó. E aí é por isso que a ludicidade ajuda muito. Por isso que o teatro que você pratica ajuda. O improvisem. Exatamente. Por isso que eu escolhi a improvisação como ferramenta. Porque a ludicidade, primeiro, ela gera imediatamente escuta e presença. Você não... o Cláudio Tebas fala uma coisa muito legal. Ele é o outro pesquisador de escuta... e ele pesquisa especificamente escuta lúdica. Ele fala uma coisa muito legal. Você não vê chegar no parquinho, numa praça, as crianças com um PowerPoint. Ou pega, primeiro passo. Só fala, tá com você, e corre. Gera prontidão. Não tem regra, né? Não tem. Você percebe? Então a brincadeira gerava isso na gente. Mano, esconde. Você quer uma... Nossa, uma presença maior que cada barulhinho a gente escutava. Não era assim? Quando você escutava um barulhinho, você já sabia que o cara tava próximo. Mano, isso é muito... Você olha tudo, você olha todos, você tá... Não existe espaço pra futuro. Não existe espaço pra passado, né? Então a gente tava só no aqui e agora. Então, o controle e outra ludicidade também, ela faz a gente perder a vontade de ter controle. Porque o controle é a vontade, eu quero ganhar a qualquer custo. Né? Por que a gente tira Joaquim Pô? Perdi. Sabe? Qualquer brincadeira que a gente faz, se a gente tá mais preocupado em ganhar do que em brincar, a gente não se diverte. E é isso, a presença versus a ansiedade. E daí entrou também a competição, né? Que o Maurício sempre puxa esse ponto. Que quando a gente é criança, a gente não nasce com a competição. Mas a competição, ela que começa a destruir aí, né? Sim. E nasce bem na infância, né? Sim. Eu percebo que existe uma competição que é natural do ser humano, que é a competição da sobrevivência mesmo, né? A gente come. As plantas competem por luz, competem por terra, Os né? recursos são escassos, né? Exato. É uma competição natural pra gente sobreviver. Mas fora isso, aí existe a competição pessoal, egóica, que aí é uma competição tóxica mesmo, né? É uma coisa terrível. A gente poderia trocar muitas das competições por cooperações, né? Porque tem um professor que fez uma vez uma coisa que... Eu já fiz isso em palestra minha, é muito legal. Você pega uma turma de, sei lá, 25 é um ótimo número pra você fazer isso. Você pega 25 crianças, adolescentes, e você enche bexigas e fala pra eles anotarem o nome deles e colocar lá dentro da bexiga. Joga as bexigas no corredor pra elas se perderem, pra se misturarem os nomes. Aí você fala assim, você precisa procurar seu nome. Não achou? Joga pro lado e procura seu nome. Eles iam estourando e você cronometra quanto tempo vai. Quando eu fiz, cara, demorou assim uns 10 minutos, 15 minutos. Foi muito tempo que demorou pra eles acharem o nome. 25 pessoas, é pouco. Demorou muito tempo pra eles acharem. Caramba. Porque era uma competição individualista. Agora, aí eu falei, vamos fazer uma segunda rodada. Mesma coisa, só que
estourou, achou um nome, entrega pra pessoa. Levou 2 minutos. Cooperação. Caramba. Ela ganha sempre, a cooperação ganha sempre da competitividade. É maravilhoso, cara. E porque a gente recebeu aqui o Dr. Victor, né? Numa live aqui, depois a gente pega aí o número, e ele fala uma frase que é: você só vai começar a viver de verdade quando você parar de se levar tão a sério e as coisas que você vive tão a sério. Por que será que a gente leva as coisas tão a sério? E ele fala que nada é tão sério pra se levar a sério. É um dos grandes segredos, né, pra felicidade, é não levar, principalmente não se levar a sério. Por exemplo, você vem aqui no podcast, você tá se divertindo. Leve. Uma outra pessoa podia vir aqui e ficar, caramba, o que eu vou falar no controle, querendo imaginar quais são as perguntas que iriam vir, e a pessoa ia ficar travada, ela ia fugir do estado de flow. Sim. Porque ela tá levando aquela entrevista muito a sério. Sim. Eu acho que o levar a sério é o estado de fazer. Em contraponto ao não fazer. Porque o levar a sério é fazer o seu máximo individualmente. Né? É esforço. E o não fazer é o se tornar um com a ação. Então, eu acho que o se levar a sério, no exemplo do surf, é ficar rígido na prancha. Exato. Né? E aí você vai cair. Você vai cair. Então precisa dessa atenção em vez de tensão, né? Atenção relaxada. No aqui e no agora não tem problema, né? Não tem controle. O que é que importa mais do que aqui agora, né? E pra você, Morini, qual que é o propósito da vida? Chegamos já? Deu bug também, hein, Maria? Vocês estão percebendo que nas outras eu já respondia logo muito de bate-pronto, né? E escutava menos vocês. Foi uma das coisas que eu percebi. Pode falar. Não, inclusive, o Morini era o convidado palestrinha que a gente falava aqui. Cara, só você falava. Exato. E não tem problema, até porque quando a gente traz os convidados aqui, vocês são o foco, né, da nossa bate-bola. Mas a gente reparou isso mesmo. Eu, pelo menos, reparei, não sei o Maurício. E agora você tá mais tipo, pô, vamos fazer um bate-bola bacana aqui. Quero dar as minhas opiniões, que é o nosso foco aqui. Por isso que a gente chamou novamente. Mas realmente, você começou falando que você estava mais humilde, né? E tem a ver com isso. Exato. Certo? Mas pode continuar dando a sua resposta. E exige não se levar a sério. Também, ser humilde, né? Exato. Porque quem se leva muito a sério é rígido com as coisas, né? Não. O prepotente, ele é rígido, né? Exato. Mas não foge da pergunta aí. Não fuge. Qual que foi? Qual que é? O propósito da vida, né? Qual o seu propósito? O meu propósito? Ou o propósito da vida? Ou o propósito da minha vida? Não, Eu acho que o são propósito da vida mesmo. Pra mim, o propósito da vida é se aproximar do melhor ser que você pode ser. Dia após dia. Evoluir. Ou tem uma frase que fala: quando a morte chegar, o ser que você foi se encontra com o ser que você poderia ter sido. Quanto maior é essa distância, eu acho que menos a pessoa seguiu o sentido do propósito dela. Sabe? Então, quanto menor for a distância, e você falou para me apresentar, para mim a apresentação minha possível é: eu me coloco na função de tentar ajudar as pessoas a diminuir essa distância. Para mim esse é o meu propósito no mundo, sabe? Através de todas as minhas ações, sabe? Então, aí que tá o grande benefício do autoconhecimento, né? Pegando o teu gancho lá do abacate, se o abacate quer dar maçã, ele nunca vai chegar no propósito dele, né? Exato. Então, se ele se conhece, se ele sabe que ele é um abacateiro, ele vai dar aquilo. Então, pro ser humano é a mesma coisa. Muitas vezes a gente tá exigindo ou seguindo um caminho que não é o nosso. Porque a gente tá achando que a gente é uma macieira, mas a gente é um abacateiro. E aí você fica bravo com você mesmo que você não dá maçã. Mas você tem que achar
o teu abacate, né? Sim. Muito bom, Rosa. Se você tentar produzir uma coisa que não seja seu fruto, que não seja seu flow, que não seja sua missão, você vai encontrar imediatamente a infelicidade. Então, o contrário também é verdade. Então, se você seguir o que é o seu caminho, produzir o que é pra você produzir, a sua missão no mundo, você vai produzir a felicidade, né? Então, eu percebo a felicidade como sendo uma trilhazinha de migalha que o eu verdadeiro colocou pra gente seguir. Então, conforme a gente vai ficando mais feliz, mais grato, mais em paz, aí a gente vai estar mais próximo desse propósito, vai estar mais próximo desse melhor ser que a gente pode ser. Porque pra mim a paz é você ter a certeza de que você utilizou da melhor maneira possível esse curto período de tempo que você tinha encarnado, que você tinha de vida, que esse período de tempo valeu a pena. A raiz da frustração, então eu posso dizer, o que você acha sobre isso? A raiz da frustração é a ausência de autoconhecimento? Porque eu me frustro por não saber o que eu posso dar pro mundo? Nossa, acho que sim, com certeza. Porque é isso, né? O autoconhecimento não é conhecer tudo, é se conhecer pra poder interagir da melhor forma, né? E eu acho que as pessoas também se cobram uma perfeição que não existe, né? Se frustram muito por uma perfeição que não existe. Quando você começa o trabalho da integridade, por exemplo, você fala, eu sou quem eu sou. Acabou, sabe? Eu gosto de pizza, você não gosta de pizza. Quem Faz tá parte, certo e quem tá errado, né? Mas eu acho que a pergunta que todo mundo se faz é: qual o meu fruto? Então, o ponto Como do Rosa, descobrir, né? Como né? descobrir o meu fruto? E ainda te pergunto, eu preciso descobrir o meu fruto? Eu vou descobrir o meu fruto? Ou apenas estando no flow e em paz, sabendo que eu estou fazendo o que eu amo, esse é meu fruto? Eu preciso me preocupar com o meu propósito? Acho que a galera, muitas vezes a gente vê nas mídias sociais e tal, Sim. o seu propósito, mas eu preciso saber qual é o meu propósito? Eu vou descobrir qual é o meu propósito? Qual o fruto? Na minha visão, o fruto é o que vai dizer qual é o seu propósito. Então você precisa se preocupar. Eu não gosto da palavra preocupar porque é ocupação antes, né? Pré-ocupação. Então você precisa se ocupar em produzir o flow, que é produzir o fruto. Quando você produzir o fruto, você vai imediatamente entender o propósito. Porque você vai produzir um abacate e você vai... Sou um abacateiro. Aí volta no quem eu sou, o que eu tenho que fazer. Propósito e sentido, né? Então, uma coisa está intrinsecamente relacionada com a outra. E quanto mais você descobre isso, mais feliz você vai ficando. Você fala, então é por aqui mesmo. Volta na migalhinha. Aí você vai ficando mais feliz, você vai ficando mais energizado, mais apaixonado pela vida, mais entusiasmado. Vai tendo mais força de produção. Vai produzindo mais. E aí alimenta a raiz e vai... O infinito... ele aumenta, né? Aquele formato do Taurus da árvore da vida, né? Raspei no... É, exatamente isso. Eu ia dar a mesma resposta quando ele fez, e aí você deu a mesma. Porque pegando lá o que eu falei do Federer, Isso. ele só entrou no estado de flow porque ele tava no propósito dele, que é jogar tênis, né? Exato. Pra mim, o que não vai levar você ao flow é desperdiçar tempo. Porque é isso. Se ele não tivesse jogando tênis, porque ser um corretor de imóveis ia dar mais dinheiro, ele nunca ia chegar nisso. Então o lance é não desperdiçar tempo. Você tem que ter o mínimo do autoconhecimento. Você precisa ficar em silêncio e solidão para descobrir qual é o primeiro passo, né? Descobrir aquele mínimo do quem sou eu. Como que você descobre isso? Quais são os seus dons? Os dons são esse guia, né? O que eu gosto de fazer? Quais são meus dons? O que eu faço muito bem? Né? Pelo menos um caminho, mesmo que eles sejam abstratos, né? Eles vão dando caminho. Aí você não desperdiça tempo. Você já começa a se sentir melhor, mais vivo. E aí uma coisa vai levando a outra, né? Foi o que a gente fez aqui, né? A gente gosta muito de falar, e principalmente sobre esses assuntos. Então falou, vamos chamar gente que fala ainda melhor que a gente pra gente elevar o nosso nível. E nisso
levar isso aí pro pessoal em casa. Sim. Vocês ganharam do medo, né? E se ganhamos der do errado? medo. E se não der errado? É o mesmo e se. É a mesma proporção de probabilidade, né? Dizem, né, que sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho, né? Muito bom. Excelente. É isso. Você fala muito sobre taoísmo, né? Taoísmo. Se você puder explicar, contar a história do taoísmo... O taoísmo, ele é uma religião chinesa que começa com o Lao Tse. Começa com o Lao Tse, que é inclusive a história do Lao Tse é bem lendária, né? Ela não é muito factual, como acontecia com muitos místicos da época, né? Mas o Lao Tse, basicamente, ele foi um místico que surgiu ali com um livro... Na China, né? Na China. Escreveu, não lembro a data, eu não lembro. Mas ele surgiu com um livro, já com o livro pronto, que é o Tao Te Ching, que é o caminho, né? O caminho da virtude. Então, o que acontece? Ele veio com esse livro, e esse livro fala sobre os aspectos do Tao. Os aspectos do Tao. Então, a passagem dele não foi igual a de Jesus, por exemplo, que Jesus veio... se nomeou, teve muitos alunos, né? Fez milagre. Foi uma outra estrutura, né? Junto com o Lao Tse, as pessoas começaram a gostar muito do taoísmo, começou a surgir junto o confucionismo, que foi do Confúcio mesmo, né? Uhum. E aí começaram essas duas escolas a ganhar muita potência na China. E... a síntese do taoísmo é a interação dos opostos, complementares, né? Que o mundo é uma unidade e essa unidade sempre é composta do movimento entre opostos complementares, né? Então, o que gera o movimento nessa teia de emaranhamento cósmica é a interação entre os opostos complementares. Daí que vem Yin Yang. Daí que vem, exatamente. Eu tinha anotado aqui. Então, o Yin Yang começou no taoísmo, então? Isso. Ele é uma filosofia taoísta, o Yin Yang. Eles são as duas fatias, né? Do Tao. O nome do círculo completo é o Tao. E Tao significa caminho. E o que é legal do caminho é que o caminho nunca chega. Nunca começa, nunca termina. Por isso que é tão legal. Ele não tem nenhum início, nenhum fim. Exato. Porque é o aqui. É o aqui e agora. Né? Então, o taoísmo, ele tem essa interação entre os opostos. Então, por exemplo, o racional e o intuitivo são dois opostos complementares. A gente não deve seguir nem só um, nem só outro. A filosofia ocidental tem a tendência a supervalorizar o racional. Verdade. E a filosofia oriental tem a tendência a supervalorizar o intuitivo. E o taoísmo fala, e se jogar com os dois, galera? E se jogar com os dois? Né? E se cooperar ao invés de competir? Exatamente, exatamente. O sim é, né? Uhum. E então eu acho muito legal esse aspecto do taoísmo, porque muitas das coisas ali do livro... Eu tenho o livro, eu traria se eu soubesse que você ia perguntar sobre isso pra te mostrar. Uhum. Mas o livro tem muitas passagens, assim, que são quase enigmas, assim. Você não entende. A mente não consegue entender o que tá dizendo. Você fala, o que esse maluco tá falando, velho? Sabe? Buga. Por quê? Porque ele tá falando com a outra camada. Pra outra camada faz sentido. Pro observador faz sentido. Pra mente não faz sentido. Tanto que os orientais todos, eles não têm muito apreço pela palavra. Eles falam, a experiência mística não pode se manifestar através da palavra. A palavra é muito pequena. Tem uma coisa budista que é muito legal. Eles falam que... Esse é do Zen. Eles falam, assim como depois que você usa uma arapuca, coloca no rio e pega um peixe. Depois que você pegou o peixe, abandona a arapuca. Eles falam que a palavra é a arapuca. Se você não larga ela, você fica preso nela. Então, uma vez que você pegou a ideia, larga a palavra. Sabe? Eles falam isso. Então, eu acho muito interessante. Como eu tava falando, essa valorização
do intuitivo, do sensitivo, do polo mais yin, que é o polo feminino, intuitivo, mais sutil, mais passivo. É o lado branco, o Yin, né? Agora você me pegou. Mas eu creio que sim. Eu creio que sim. Porque você me pegou porque pros celtas era preto e branco também. Uhum. Só que o branco representa o deus e o preto representa a deusa. E eu acho que no Tao é trocado. Eu acho que o branco entendi. é yin e o yang é preto. Vamos lá, né? Segundo o nosso querido amigo Google aqui, né? O famoso Wikipedia, né? O yin é o princípio da noite, né? A lua, a passividade, a absorção. E o yang é o princípio do sol, do dia, da luz. Então eu diria que o yang é o branco isso e mesmo. o yin é o preto. É isso mesmo. E agora, olhando pro símbolo aqui, que o Lapo pôs aqui no iPad, ele tem dentro da parte branca, ele tem um pontinho preto. E dentro da parte preta tem um pontinho branco. Por quê? Essa é a parte mais importante. Porque para serem opostos complementares, precisa ter do outro nele, né? Senão eles seriam opostos absolutos. Né? Pra mim, o pontinho dentro... É o E mais lá? É o E. Uhum. Exatamente. Então, o pontinho é o elefante. Sabe? Então, e a parte toda é o que eles estavam falando do elefante. Então, a parte do ter um pontinho no meio, pra mim, é justamente essa visão do não importa... Eu tenho que chegar no máximo do meu eu. Eu tenho que chegar no máximo da minha integridade. Isso é aquele polo. É o máximo daquele polo. Mas sempre vai existir o contraponto. E o contraponto sempre vai ser dado pelo oposto mesmo, né? Então, se eu tô no máximo da intuição, eu vou usar através da mente. Você precisa dela, né? O Da Vinci fala que a maior forma de expressar? Cara. Nossa, ele fala uma coisa tão boa que eu esqueci a palavra agora. Seria a melhor forma de expressar sua criatividade? Não, é que o Da Vinci ele fala que a forma mais abstrata, a forma mais complexa é a simplicidade. Percebe que eu tava vendo um vídeo... É um paradoxo. É isso. É um paradoxo taoísta esse. Entendi. A forma mais... Eu não tô lembrando a palavra, eu queria lembrar essa palavra, ela é boa. Eu tava vendo ontem o vídeo de uma nadadora. Eu tava vendo o número de movimentos que ela precisa fazer. Se eu for nadar a distância que ela tava nadando, eu ia tchá, 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 porque eu não sou um grande nadador. Então, quanto melhor é a pessoa, mais simples ela faz aquilo ficar. E é esse esse aspecto taoísta que eu vejo. É por isso que quando a gente vê alguém que é muito bom numa área, né? Seja na arte, na música, no esporte, parece fácil de fazer, né? Exato. Você fala, pô, eu consigo fazer o que ele tá fazendo, olhando. Sim. Aí você vai pegar o instrumento lá, você não consegue tirar uma nota musical. Exato. Ele transformou o complexo em simples. Transformar o complexo em simples, exatamente. Eu vejo exatamente esse o ponto dos opostos complementares. E tantos outros, né? O símbolo taoísta, agora eu lembrei. Quando ele me mostrou, eu lembrei. Ele simboliza uma montanha. Uma montanha sendo iluminada, uma parte pelo sol e o outro lado tem sombra. Então é a mesma montanha. São dois aspectos da mesma coisa. Por isso que são complementares. São dois aspectos da mesma coisa. A montanha não é diferente. Mas tem uma parte que está sendo iluminada. Então, nessa parte tem coisas do dia e nessa parte tem coisas da noite. Nessa parte tem coisas da sombra. Então, os dois aspectos do mesmo ser uno. O mesmo ser único. Por isso, os dois pontos. Acho que agora eu consegui responder. Então, a gente vive num mundo de dualidade? Com certeza, né? A gente vive num... A gente enxerga o mundo dual,
e interage no mundo de forma dual, buscando a unicidade. Eu acho que o ser do autoconhecimento, que está conectado com o eu verdadeiro, sempre vai encontrar a unicidade, a essência básica, dentro desse mundo dual, através da escuta e da presença. Porque eu estando aqui agora, estamos duais. Estamos, não somos. Perfeito. Né? Estamos duais. E precisa estar dual. Senão, como é que você teria as vivências? Eu não poderia ter as vivências de Rosa, né? Mas se a gente fizer um zoom out e olhar a Terra lá do espaço, é uma Terra, né? Então todos nós somos um. Boa. Sim. Ninguém tá vendo o Morini, o Rosa, o Lapo, o pessoal que tá lá em casa. E eu acho que a visão do Descartes, né? Que quando ele separa res cogitans de resistência, né? Que é a parte espiritual da parte material. Ele coloca como separado a espiritualidade da natureza, do mundo. Então o que virou o mundo? Virou uma coisa, primeiro que já é o primeiro dualismo, e segundo que virou uma coisa mecânica. A gente vê o universo e o mundo e nós mesmos como máquinas. Só que quando a gente junta essas duas linguagens, a gente vê o todo como um organismo vivo em funcionamento. Do mesmo jeito que se separar o meu baço e o meu coração, eles não vão funcionar separadamente. Exato. Mas aqui dentro do contexto, do propósito, do sentido, eles funcionam, né? Então quando a gente vê o universo como um organismo vivo, a gente chega nessa verdade, né? E o seu baço, o seu coração, as suas células são Morini. Exato. Que é a mesma coisa. Exato. Então é como se você fosse o coração e eu fosse o baço. Exato. A gente tem funções de uma diferentes. Coisa muito maior. Do mesmo universo-corpo, né? O René é o autor da frase penso, logo existo. Penso, logo existo. E da outra vez que você veio aqui, você deu um insight muito legal sobre isso. Você lembra? Não. Acho que eu deixei de existir, porque eu deixei de pensar nisso aí. Mas tem uma frase do Lao Tse que ele fala: o melhor é não se pensar que existe. Olha que legal, em contraponto. Enquanto ele fala, penso, logo existe, o Lao Tse fala, o melhor é não se pensar que existe. Porque quando você não pensa que existe, você se entrega à ação, entendeu? O Lao Tse, ele já tava dando um insight pro flow. Um insight pro flow. E o Descartes, ele tava falando, penso, logo existe. Então, vamos aqui pro mental, vamos aqui pro racional, que aí existe... eu falei sobre a essência e a existência, né? Agora eu lembrei. Que a essência precede a existência, né? Existo, logo penso. Não ao contrário, né? Foi isso. Agora eu lembrei. É verdade. Vamos colocar Jesus Cristo nessa conversa? Com certeza. Nossa, o que você... quais são os ensinamentos ali de Jesus Cristo? Como que você enxerga as palavras dele, os ensinamentos dele? Vamos começar trazendo um que a gente falou a conversa inteira? Pelos frutos se conhece a árvore. Abacateiro. Só não tinha abacateiro no Oriente Médio, né? Mas, é pelos frutos que se conhece a árvore. Pra mim, nossa. Outra coisa que ele fala maravilhosa. O Jesus deu a letra da escuta, do flow. Pra mim, Jesus foi o ser de maior escuta da Terra, que já existiu. Eu acho que ele tinha escuta kármica, eu acho que ele tinha escuta existencial, tinha escuta da cura, tinha... Todos os níveis de escuta possíveis, eu acho que ele tinha. Eu acho que ele foi o ser de maior escuta que já existiu. Mais do que outros avatares. Né? Mais do que outros avatares. Porque ele é o avatar... que ia dar o fechamento do grande ano solar, né? Como assim? Explique melhor. Porque os outros avatares, veio um avatar a cada mais ou menos 2000 anos, né? Dentro de cada era zodiacal, né? O Jesus pegou a última da finaleira aqui pra passagem de um grande ano solar. Pra voltar pro começo de outro zodíaco. Então eu acho que deste ano solar ele foi o mais importante. Ele é o mais novo dos avatares? Jesus? Ele é o mais recente. Dos avatares, não dos mestres, né? Mas dos avatares zodiacais. Se é de 2000 em 2000, nós estamos perto de ter um outro. Tem gente que diz que tem um agora, né? Já nasceu. Já nasceu? Tem gente que diz que já nasceu, mas só não se mostrou pro mundo ainda. Ô, louco. Aí
Aí eu já não consigo dizer com muita propriedade, porque quem diz principalmente... O Chico Xavier falou muito sobre esse avatar, e teve mais uma galera que falou muito sobre ele. Mas é muito legal que Jesus, ele dá o papo do flow. Ele dá o papo do flow. Quando ele fala que eu e o Pai somos um, olha o que ele tá falando. Integridade, né? Integridade e, ó... Unicidade. Exatamente. Eu e o Pai somos um. E nós também, né? E amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, ó, presta atenção no outro, abre um espaço pro outro, né? Você vai ver a Deus, você vai ver ao universo, você vai ver as coisas, você vai ver a si mesmo no outro. Em Lakesh, Maia, né? Quando você encontrar você no outro, você não tá vendo nem você nem o outro. Você tá vendo o que liga vocês. Né? E por que ele fala Pai Nosso que estais no céu, né? Porque se tá dentro da gente, ele não tá no céu, né? Boa, ótima. O que eu conheço do Pai Nosso é que ele é uma representação prática dos conhecimentos do mistério da Cabala. Então, quando ele fala sobre Pai Nosso que estás no céu, ele está falando sobre a primeira esfera da Cabala que vai descendo o caminho até chegar na nossa esfera. Então... Tem a ver também com chakras, talvez, né? Sim. Tem o que conecta com o chakra superior. Superior. Né? Sim. Caramba, agora eu preciso me conectar, hein? Porque essa pergunta é muito difícil. Mas, ó, você pegou numa não especialidade minha. Eu peguei um ensinamento que você deu lá no comecinho da live, que você falou que quando a gente respira, a gente consegue se conectar com o céu. Com o céu. Que somos o nosso eu verdadeiro. Obrigado! Genial! E aí dissipa as nuvens. Pô, brilhante! Então esse Pai Nosso é esse céu que pode ser que tá dentro da gente. Nossa! Depois dos pensamentos. Caraca, agora você arrasou, hein, mano? Mó rosa. Pô, com a sua aula. Genial. Olha a importância do flow. Do coletivo. De cooperar. De cooperar. Olha que legal. Eu não ia chegar nessa puta visão genial. Eu não ia chegar nessa visão. Muito bom. Espero que o pessoal aí de casa, né, esteja pegando. Esteja acompanhando com a gente. Inclusive, né, a gente entrevistou aqui o Marcelo Cotrim e foi um papo muito legal nesse sentido do Pai Nosso, da mensagem que Jesus quis dar pra gente, né? Sim. E a religião, o catolicismo se apropriou dessa linguagem de Jesus como se Jesus fosse o Salvador. No entanto, Jesus, ao longo das suas falas e das suas linguagens, ele estava sempre dando indicativo de que quando ele falava eu sou o Salvador, eu sou, né, que é o famoso eu sou. I am. O eu sou não é que ele está lá em cima e todos embaixo venerando ele, né? Também. Mas ele estava dando aquela mensagem de que cada um de nós pode ser. Então eu achei muito legal essa não sei se você se recorda, Rosa, desse ponto de vista de você analisar os ensinamentos de Jesus. Sempre olhando para que a gente olhe as palavras dele na primeira pessoa e que a gente consiga falar na primeira pessoa. E não que ele estava falando, se direcionando a nós para a gente encarar na terceira pessoa. Entendeu o ponto? Genial. Isso me lembrou muito Eu tô escrevendo um outro livro agora. Eu escrevi o Guru de Bolso. E agora eu tô escrevendo um livro sobre o flow. Sobre tudo isso que eu tô falando. Presença, escuta, integridade, flow, né? E o nome do livro é Eu Sou o Flow. Caramba. Porque é exatamente nesse sentido. Eu sou é a única forma de se conectar com o flow. E o flow só existe quando eu sou e a ação se tornam um só. Eu sou o flow.
Então eu achei muito legal isso que você trouxe, muito legal mesmo. Aliás, quando você lançar esses livros, pode trazer um de presente pra gente. Nossa, viu, vou mano? trazer, cara. Vou trazer. Esse tá dando bem mais trabalho do que eu imaginei que fosse dar, sabe? Eu falei, nossa, vai ser um e-book que eu vou usar pro curso. Vai sim, confia. Eu posso entrar num ponto aqui? Vai, A manda gente de falou bala. de escuta, né? De escuta, você falou os 3 pontos, escutar a si, o outro, o ambiente, né? As 3 etapas. Mas em nenhum momento aí você citou em a gente escutar a nossa voz interior. Sim. Então eu queria se você pudesse trazer esse ponto, né? Onde está essa voz interior? Tem pessoas que a gente lê relatos que elas realmente mudam a trajetória da vida delas e a caminhada quando elas ouvem uma voz ou escutam uma voz interior. De fato, essa voz, ela realmente é uma voz que vem ou ela é um pensamento tão fixo que a gente chama de voz? Eu não acho que seja um pensamento. Eu acho que não é um pensamento. Eu acho que é justamente quando o observador fala, Entendi. né? E por isso que a gente pode encontrar essa voz interior em todos os lugares, né? Eu falo para primeiro abrir a percepção para a escuta de si, porque primeiro, para você descobrir o que você é, porque a voz interior é o eu sou, né? A voz interior é o eu sou. Para você descobrir o que você é, você precisa descobrir o que você não é. Então eu falo para ter a escuta de si, a escuta primeiro do corpo, depois das emoções, depois da mente, para você descobrir o que você não é, o que você está. Então quando você descobre o que você não é, o que sobra? O que você é. E aí o que você é essa voz interior. Quando você abre a escuta para o outro, o segundo aspecto, que eu falei agora há pouco, quando eu encontro nele algo que sou eu encontro o que não estou eu, o que não está ele. Eu encontro o que somos. Então você encontra a voz interior no outro. E quando você encontra na natureza, na situação, as sincronicidades, quando você encontra aquiete-se e saberá que eu sou Deus, quando você fica num estado de contemplação, por exemplo, acha na natureza esse organismo vivo, essa perfeição, você também está encontrando um outro aspecto dessa voz interior. Então eu acho que a gente precisa só se silenciar, só calar a boca da mente que a gente escuta o resto. E o resto é essa voz, sabe? Muito bom. Obrigado pela sua resposta. Muito bom. Mas você falou quando a gente olha para os outros, né? Que a gente tá se vendo. E tem aquele papo de que quando a gente não gosta de algo em alguém, é algo que a gente não quer enxergar em nós mesmos, né? Sim. O que você pensa sobre isso? Que a integridade já é o trabalho de acabar com todo tipo de negação, né? Então é muito importante essa etapa, quando você tá querendo chegar nesse estado, é muito importante essa etapa de você ver o outro, abrir sua escuta pro outro pra ver o que vibra. O que do outro vibra em você, né? E muitas coisas são incômodas, né? Eu creio que sempre as coisas que nos incomodam no outro são ressonância de vibração. Você te incomoda no outro o que existe em você. Isso é uma coisa minha. Eu já ouvi isso de outras formas. Isso é uma coisa minha. Eu acho que tudo que te incomoda no outro é porque tá vibrando em você. Ou por negação ou por oposição. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa covarde. Eu vejo uma pessoa covarde, só que eu não assumo que eu sou uma pessoa covarde. Eu não reconheço, não assumo e não expresso adequadamente que eu sou uma pessoa covarde. Quando eu vejo covardia, aquilo vibra em mim porque eu sou covarde e não aceito isso. Então vai ser o incômodo a partir da negação, né? Mas pode ser por oposição. Então eu sou uma pessoa extremamente corajosa. Se eu vejo covardia, vai me incomodar, mas não por eu ser covarde também. Vai me incomodar porque coragem e covardia são o mesmo eixo.
Então, embora eu esteja na outra ponta do espectro, aquilo vibra em mim, porque é o eixo que vibra, não as pontas. Saca? Esse é um pensamento meu, é a minha reflexão sobre esse tema. Então, eu acho que sim, tudo que te incomoda no outro tá vibrando em você, ou por negação ou por oposição. Ou seja, as fobias vêm disso, será? As fobias? Boa pergunta. Eu tenho muito medo de cobra. Eu tô curando meu medo de cobra. Você sabia? tá curando. Tô curando meu medo de cobra. Me propondo a... O meu pai sempre falou quando eu era criança, né? Que a gente tava trocando aquela ideia. Meu pai sempre falou quando eu era criança. Coragem não é você não ter medo. Coragem é você ter medo e enfrentar, né? E aí eu tô tentando enfrentar meu medo de cobra. Teve vezes assim que eu ando muito no meio do mato. Teve vezes já que eu já encontrei cobra que eu quase desmaiei, assim. E aí o que aconteceu? Foi uma das vezes que eu vi o poder da respiração. Eu ouvi a cobra primeiro. Eu tenho uma audição muito boa. E aí eu ouvi a cobra. Eu falei, ih. E aí no que eu ouvi e sabia que era cobra, eu comecei a ficar tonto e começou a escurecer a visão. Eu falei, putz. É uma fobia mesmo. Eu vou desmaiar e vou cair em cima da cobra. Aí vai ser o pior. Aí eu falei, respira. Aí eu comecei a respirar. Respirei. Enchi o pulmão, esvaziei o pulmão. Enchi o pulmão, esvaziei o pulmão. Passou. Aí eu falei, então tá dentro do meu controle. Eu não controlo o que acontece comigo. Eu controlo como eu reajo ao que acontece comigo. Nossa. E é assim que eu tô tentando curar. E aí outro dia eu tive a oportunidade de encostar numa cobra. Eu tava morrendo de medo, mas eu falei, eu vou me propor a encostar essa cobra. Por pesquisa pessoal mesmo, sabe? E como foi o processo? Você sentiu muito medo e depois... Cada vez tô sentindo menos. Tá sentindo menos porque você tá se expondo ao teu medo. Em Exato. vez de ficar fechado numa gaiola. É a escuta. Uhum. Eu quis dar abertura pra isso e aprofundar. Esse é o problema. A integridade, muitas vezes, ela é uma busca meio... densa. É uma busca meio densa, meio... às vezes... É desconfortável. É muito desconfortável. De verdade. É muito desconfortável. Só que ela nunca para de ser desconfortável, mas ela fica cada vez mais gratificante. Sabe? Ela nunca para de ser desconfortável porque você tá sempre mudando. Então você tá sempre descobrindo coisas novas sobre você, né? A integridade que você tinha que ter quando você tinha 4 anos não é a mesma de quando você tinha 14, que você tava descobrindo uma sexualidade, você tava descobrindo um universo, né? E não é a mesma agora quando você tem 24. E não vai ser a mesma quando você tiver 84. Percebe? Imagina, quando eu tiver 84... tanto de coisa que vai estar dentro daqui da cabeça. Exatamente. Então, se você não for lidando com elas devagarzinho, a cada idade, né? O complicado é um monte de simples junto. Se você não pegar ali nozinho por nozinho pra ir destrinchando, chega em 84, você tá muito distante do melhor ser que você podia ser, né? Então eu vejo é incômodo, mas é gratificante o processo. Inclusive, eu sempre tive muito medo de barata. E eu também tô muito melhor, viu? Antigamente eu não podia falar a palavra. Hoje em dia eu já falo. Hoje em dia eu consigo ver ela morta, ver ela se mexendo de barriga pra cima. Antigamente eu não conseguia não, cara. O Maurício tá de prova aqui, mas hoje em dia tá muito mais fácil pra mim. E eu acho que é um processo de autoconhecimento. O começo do Lean, lembra? Eu não conseguia mesmo. Olha, e o quê? 1 ano e meio? É, um ano e um pouquinho. Eu tava pensando se eu tinha alguma fobia, né, pra compartilhar. Talvez a minha seja cobra, mas como eu moro na cidade... Ela não é tão... Ela não me assusta. Você fica um pouco exposto. Mas eu sonho muito com cobra direto. É mesmo? É horrível sonhar com cobra. Então... Eu encontrei uma vez em uma caverna. Dentro da caverna. Isso foi um problema, cara. Isso foi um problema, porque aí parecia pesadelo, que todo lugar que você olha é cobra, e eu tava num lugar fechado. Não tinha nem pra onde correr, sabe? E eu falei, nossa, eu preciso curar isso aí, cara. Porque eu ando no mato, não tem jeito. Interessante. Uma coisa que eu acho que pode ser interessante pra você é procurar experiências xamânicas. Você pode, de repente, fazer as pazes com esse espírito da cobra. Pode ser isso, né? Isso pode ser interessante. Pode ser um aspecto que você não tá querendo ver,
De você mesmo ou da vida, Pode não ser. sei. Eu acho que poderia ser Eles dizem que a interessante. cobra tem a ver com quando alguém tá... É um bicho meio traidor, né? Sim. O sonho com cobra muitas vezes é traição mesmo, né? É. Que a galera fala. E assim, por experiência própria, eu já sonhei com cobra e aconteceram. Aconteceu o quê? Traições. Ah, sim. Maledicência, esse tipo de coisa. Então, já aconteceu comigo. Eu não tenho esse estudo do sonho, né? Mas empiricamente já aconteceu comigo. É, porque uma coisa que eu não gosto no ser humano, que assim me incomoda muito, é quando ele é falso comigo, entendeu? Então eu acho que tem muito a ver com isso. Eu não consigo... Se eu vejo, não só comigo, quando eu vejo uma pessoa sendo falsa, aquilo Sim, mexe muito, sabe? sim, Tem pessoas que, tranquilo, o cara é falso. sim. Eu acho que tem a ver com esse aspecto, levando não só do lance do sonho que a gente já falou, mas levando pro aspecto do animal, a cobra ela nunca pode bater de frente. Se você parar pra pensar, ela é um animal que ela não tem braço, ela não tem perna, ela não tem garra. É, Ela só tem o veneno. ela é traiçoeira. Ela tem que ser. Vamos olhar o melhor da cobra. A melhor cobra é aquela que ela tem que esperar o momento certo, esquiva e pum, dá um bote. Ela tem que ser, porque ela não tem como se defender de outra forma. Então eu acho que pode ter a ver com essa faceta É, do universo que reverbera em você por oposição, verdade. né? É a melhor explicação que eu consegui pensar, mas eu acho que faz muito sentido, mano. Eu acho que faz bom. muito sentido. E vamos de pergunta linha? Vamos de pergunta linha. Vamos falar pra galera, né, se inscrever no canal, né? Que ajuda aqui a levar esse conhecimento, né, do Arthur Morini aqui pra todo mundo. Então é só clicar aí no se inscreva-se e também dar um joinha aí pra dar um like que ajuda muito a gente aqui e é de graça, né? Exatamente. A gente sempre gosta de falar que tem um indicador, né? Que 80% das pessoas que assistem a gente recorrentemente, né, Rosa? Recorrentemente significa pessoas que entram no canal, que assistem vários episódios, né? Não nos seguem ainda. Ou seja, tem muita gente aí. Você que está assistindo a gente e ainda não se inscreveu, dá aquela força, inscreva-se no canal. Porque se vocês estão gostando do conteúdo, imagina que legal cooperar com o próximo, né? Boa. Cooperar com o próximo para entregar esse conteúdo para cada vez mais gente. E a gente está muito feliz aí com esse crescimento expressivo que a gente está tendo. Muitas mensagens muito positivas de pessoas que estão gostando dos nossos conteúdos, dos nossos entrevistados. E vocês estão tendo mais uma experiência aqui com Arthur Morini. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do Arthur, tem aqui na descrição do vídeo como acessar os conteúdos dele, o Instagram e afins. Mas a gente também convida vocês a acessarem os outros 2 episódios que ele veio aqui lá no começo, né? O episódio número 12, um dos primeiros convidados que a gente tocou nesse ponto de autoconhecimento. E também o episódio número 50. Foram papos completamente diferentes. No 50, inclusive, estava com o Maurício Chaú sobre presente e plenitude. Foi super bacana, né? E quem quiser maratonar o canal aí também tem diversas ferramentas de autoconhecimento, né? O canal. Tem muita gente que manda aí falando que tá maratonando, que tá adorando, né? Então, cada convidado tem a sua visão, né? Não existe o certo e errado, né? Não existe a verdade absoluta. Sim. Então você consegue ver todas as perspectivas do autoconhecimento e ajudar aí a você se conhecer melhor aqui. Essa é a proposta do Lean Podcast. Exatamente. E Lean significa Life is Now, a vida é agora, é o aqui que o Arthur Morini falou na frase que ele foi voltando para trás, que foi muito bom, hein? Vai ser um corte bacana disso. Vai. Não. Vamos de linha. Vamos. Da outra vez que você veio no seu episódio 50, a gente fez perguntas Lean para você? Não, acho que não. Não tinha isso. Então vamos mandar a pergunta Lean para ele? São 2 perguntas Lean. Uma o Lapo vai fazer, a outra eu vou fazer. Então pode Vamos começar. lá. A minha primeira pergunta é a seguinte, tá? Imagina que você tem uma máquina do tempo à sua disposição, tá bom, Morini? Você pode entrar nessa máquina do tempo e viajar lá para o passado para vivenciar alguma história da humanidade que aconteceu e você tem curiosidade de conhecer. Ou você pode encontrar alguém que você admira, quer bater um papo. Ou você também pode encontrar alguém que você já conheceu, mas não está mais aqui. Você quer reencontrá-lo. Você também pode entrar nessa máquina e digitar que você quer ir lá para o futuro,
para encontrar o Morini do futuro, ver como as coisas estão, se o Morini do futuro já tá brincando com cobras. Você entraria nessa máquina do tempo e você iria para onde? A resposta é totalmente livre. Olha, se fosse só do passado, ficava bem mais fácil, hein? Eu já tava pensando, nossa, os mestres. Eu falei, nossa, mas agora o futuro me deixa curioso pra caramba. É livre a resposta. É difícil, hein? Não tem certo ou errado. Eu iria em Jesus. Nossa, eu iria em Jesus muito, assim. Jesus, Tomar um cafezinho. Jesus. Comer um pão sírio. Tomar um vinho. Um vinho. Imagina, você leva uma garrafinha de água, ele já, transforma, você já manda. Transforma. Mano, o cara, ele não é só um papo filosófico, ele é ele é o flow completo. Posso devolver uma pergunta? Vai. Claro. Se você recebesse um livro e nesse livro existe resposta, um computador, e nesse computador existe resposta pra tudo do universo, qualquer coisa, o que você perguntaria? Essa é uma pergunta ali, hein? É uma pergunta ali, vamos começar. Obrigado por você ter criado uma pergunta ali pra gente fazer pros nossos próximos convidados. Então seria um chat GPT. Qualquer coisa inteligentíssimo. E ele fala, ele tá sempre certo. E ele tem a resposta pra tudo. O que você perguntaria? Eu perguntaria pra ele se um dia eu ainda vou encontrar minha mãe, cara. Caramba! Se eu vou encontrar mesmo, assim. Não nos sonhos. Não nos meus sonhos mais lúcidos. Mas sim se eu vou encontrar de verdade, manja? Encontrar não só na alma. Encontrar pra abraçar, pra beijar. Igual já existiu. Sim. Essa seria a minha pergunta. Muito boa, hein? Bom pra caramba. Espero que ele falasse... Aí você já respondeu a máquina do tempo também, né? Com certeza. E você, Rosa? Não sei, eu tava pensando que eu ia perguntar pra ele qual pergunta eu deveria fazer. Que genial! Pô, quebrou o sistema, mano. Eu ia quebrar o sistema. Acho que ele ia ter uma pergunta melhor que a minha. Ia dar um tilt, né? Ia dar um tilt. Eu refleti muito sobre essa pergunta. Ela tava no começo do livro Quem Somos Nós? Na primeira página do livro tem essa pergunta. Eu falei, uau! Quem somos nós? Puta livro, cara. De verdade. Um dos melhores que eu já li. De verdade. Muito bom. Anota aí pra gente pegar esse. Quem somos nós? Mano, o bagulho é sensacional. Inclusive, eles falam muito sobre essa relação da mística oriental com a física quântica. Que tem total relação, né? O entrelaçamento quântico, o tecido... É muito legal, muito legal. A própria formação atômica, né? Que mudou do modelo de Rutherford-Bohr para o modelo de nuvem, né? Que é todo simbólico e tudo. Mas a pergunta eu responderia com quem sou eu? Essa veio na minha cabeça também. Porque eu acho que a pergunta é essencial, né? Se eu puder perguntar qualquer coisa... Né? Quem sou eu? Eu falei, nossa, essa me satisfaz. Muito legal, olha só. Né? Bem diferente, né? Muito, totalmente diferente. Eu acho isso muito legal. Isso que é a graça da criação e da troca, da dádiva, né? Que a gente tem a oportunidade de ter aqui. Que delícia de muito bom. Porque sempre tem aquela pergunta, né? Quem sou eu? Eu sou a minha profissão? Eu sou o meu jeito de lidar com o próximo? Eu sou bom, eu sou honesto. Sim. São qualidades, né? Agora, mas se desse pra acessar o eu. E pra mim essa é uma tentativa de quebrar a máquina também. Porque quando eu pergunto quem sou eu não pergunto quem estou eu. Quando eu pergunto quem sou eu, eu acho que ela ia me abrir os segredos do universo. Por causa do observador. Por causa da voz interior. Eu acho. Mas eu queria saber se é também, né? Só falta ela vir com uma resposta simples. Quem é você? Arthur. Ia ser uma decepção. Que chato, né? Perdi. Mas a gente ficou há anos pensando por que ele respondeu isso. Exato. Vamos de segunda pergunta, linha. Arthur, se você pudesse conversar com o Arthur Morini de uns 10 anos atrás e sentar com ele, o que você falaria para esse Arthur?
10 anos atrás, 13. Fiz aniversário essa semana. 23, 13. Arthur de 13. Cara, eu daria um conselho. Eu falaria pra ele entrar antes na improvisação. Isso acho que ia mudar muita coisa. Acho que ia mudar muita coisa. Porque eu me imagino desenvolvendo uma pesquisa com mais tempo de improvisação. Eu acho que ia estar mais profundo ainda, né? E... Nossa, quais eram as questões do Arthur de 13? Nossa, ai, que menina que eu vou ficar hoje. Ai, nossa, eram questões muito profundas. Arthur de 18, então. Arthur de 18 já é mais próximo do que eu estou hoje, né? O Arthur de 18 eu falaria pra ser menos soberbo. Falaria pra ser mais humilde. E falaria pra ele assistir esse episódio de hoje. Escutar mais, né? É. Boa. Eu acho que essa pesquisa que eu fiz agora, esse ano, ia mudar tudo pro Arthur de 18. Eu acho que o que faltava era a escuta mesmo. E se você pudesse bater um papo com o Arthur daqui 30 anos, o que você acha que o Arthur daqui 30 anos falaria pro Arthur de hoje? Ou o que você gostaria que ele falasse, né? Oh, interessante. Acho que o que ele falaria é... Viva o agora e me esqueça. Muito bom, mano. Entre no flow, né? É, viva o agora e me esqueça, porque se eu ficar lembrando dele, eu não vou chegar nele. Caraca. Muito bom. Eu fui profundo nessa. Essa foi muito boa. Gostei, muito bom. Muito bom. Eu falaria, vai dar tudo certo. Eu gostaria que ele falasse. Isso é legal. Isso é legal. Imagina a tranquilidade que a gente ia ter para desenvolver o nosso dia a dia e entrar no flow se o nosso eu futuro falasse pra gente só continua que vai dar certo. Tudo certo. Você percebe? A gente falou a mesma coisa, né? Continue e me esqueça, vai dar tudo certo. Fique tranquilo. É tudo a mesma coisa. É o que o futuro diz pra nós. E é o remédio contra a ansiedade, né? Exatamente. É o que o futuro diz pra nós. Ele fala, cara, fica aí, não fica aqui. Fica aí, né? Vai dar tudo certo. O que é dar certo, né? Expectativa é controle, né? Fica na paz. Sensacional. Bom, espero que vocês tenham gostado aí, né? E também inscrevam-se no canal, deixem seu like se vocês gostaram desse conteúdo. Foi muito bacana receber você. Eu diria que os outros episódios foram muito bons também, Morini, mas hoje foi muito delicioso. Hoje foi flow. Foi excepcional. Hoje foi flow. Foi excepcional. Pra mim também. Estamos no flow. Foi excepcional. Obrigado mesmo. Foi show de bola. Nossa, que conversa deliciosa, não uma palestra deliciosa. Foi exatamente isso. Exatamente. Se você quiser, a câmera é toda sua pra você deixar uma mensagem final daquelas que eu sei que estão aí dentro. Uau. Tá bom? Uau. Fique à vontade. Mensagem final. Não existe... Pode falar. Os dois estão... É melhor o combate de generosidade do que o combate de quem quer falar mais, né? Exatamente. É muito mais bonito. Não, eu ia falar que enquanto ele pensa, né, pra galera que tá aí no futuro assistindo a gente, deixe seu like, inscreva-se no canal pra gente espalhar essa mensagem muito bacana aqui, né? Quase 80% da galera que assiste a gente não segue, então a gente pede muito a ajuda de vocês. E agora, considerações finais do Arthur Morini. Eu posso usar esse espaço? Você me pega o meu celular, por favor? Eu escrevi um poema místico. Ô, louco, com certeza. Eu acho que vocês vão gostar muito. Foi bom, então, você ter segurado ele. Com certeza. Olha só que legal. Eu anotei, eu anotei hoje porque eu sabia que que eu ia usar em algum momento. Isso é sincronicidade, hein? É. Isso é flow. É isso. Olha só. O ser que é está sempre a vir a ser. Para vir e ainda ser, o ser que vir deve servir todo o ser que vir,
para vir e ser o ser que é. Nossa. Ô, louco. Mandei, hein? Muito bom. Sacou? O Machado de Assis. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí. Esse foi o nosso bate-papo mais profundo, né? O nosso início de Lean Podcast lá atrás, a gente adorava ter esses deep talks, A gente adora, como né? a gente chama, né? Nem sempre, nem todos os episódios a gente consegue ir tão profundo por o snorkel e os óculos de mergulho e realmente mergulhar igual a gente gosta. Hoje foi uma pílula ali de como a gente costuma e gosta de fazer isso. Hoje foi muito especial recebendo Arthur Morini. Maratonem aqui o Lean Podcast, conheçam outros episódios dele, o 12 e o 50, vocês vão adorar. E a gente fica, né, semana que vem tem mais, né, Põe na Roger? geral aí. Põe na geral, vamos dar um tchau aí. Um tchau do Morini aí, improvisando. Valeu, galera, valeu. Muito obrigado, Tchau. gente. Tchau.